Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro painel desse primeiro dia do SEAB Live. Meu nome é Gustavo Pou, sou diretor adjunto de comunicação da Febraban. Nosso tema de agora não poderia ser mais oportuno para encerrar esse primeiro dia do SEAB. Vamos falar sobre os pagamentos instantâneos, o PIX, uma novidade que vai mudar a forma como as pessoas, as empresas lidam com a compra e venda de produtos e serviços no Brasil. Como o novo meio de pagamento instantâneo e democrático pode acelerar a retomada do crescimento? É o que vamos discutir agora. Para esse debate, contamos aqui com a ilustre presença de João Manuel Pinho de Mello, diretor de organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central do Brasil. Para debater com ele, convidamos Ivo Mosca, superintendente de Open Banking e Pagamentos Instantâneos do Itaú, e Leandro Vilém, diretor de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da Febraban. Agradeço a presença dos três. Antes de começar, vou pedir que sejamos rigorosos com o tempo, para que a gente possa dar conta de toda a programação. Vamos começar agora com uma apresentação de 10 minutos do diretor João Manuel. Por favor, diretor. Obrigado, Gustavo. É um prazer. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Só um instantinho. Desculpe a demora aqui. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar do SEAB, é um grande evento. Acho que é um fórum importante de debate e discussões da indústria. Nosso objetivo aqui é sempre estabelecer um diálogo para entregar um sistema financeiro cada vez mais sólido e eficiente que agregue valor para a sociedade. Eu vou falar sobre o projeto do PIX, vou falar rapidamente uma apresentação de 10 minutos, vou me cronometrar aqui. Perdão, vou cronometrar para manter a disciplina aqui. Essa apresentação está dividida em 3 partes. Primeiro, vou dar um pouco de contexto, falar um pouco sobre as características do PIX e terminar com o cenário atual, como o PIX se insere no cenário atual. O contexto aqui, o PIX é um instrumento, nós acreditamos firmemente que o PIX seja um instrumento importantíssimo de democratização financeira, é uma pauta de trabalho centrada na evolução tecnológica para desenvolver soluções estruturais do sistema financeiro aqui, mas em particular do sistema de pagamentos brasileiro. Nós temos, por um lado, uma crescente digitalização da economia, de modo geral, e isso certamente é verdadeiro no sistema financeiro e nos sistemas de pagamento. Por outro, nós ainda temos, no Brasil, o papel moeda, o numerário físico, como um meio importante, relevante, ainda muito usado, o que mostra claramente as oportunidades aqui de digitalização, eletronização, que o PIX alavancará. Há algumas lacunas e acho que o PIX é um projeto que busca preencher algumas dessas lacunas. Dito isso, a gente o sistema financeiro nacional, o sistema de pagamentos brasileiro já foi muito bem sucedido em digitalizar boa parte de seus pagamentos, mas ainda há aperfeiçoamentos importantes a serem feitos, o PIX certamente é um deles. Deixa eu falar rapidamente sobre 7 características importantes do PIX. A primeira é velocidade. Aqui nós estamos falando em pagamentos instantâneos, ou seja, 99% das transações serão liquidadas. O que eu quero dizer com liquidado é o dinheiro sai da conta do pagador e entra na conta do recebedor em até 10 segundos, sendo que 60% em até 5 segundos. Segunda característica importante, disponibilidade. Isso aqui é um sistema, e eu vou falar um pouco mais na frente, que eu chamo de sistema é, por um lado, um conjunto de regras que a gente dá o nome de PIX de liquidação, que é o sistema de pagamentos instantâneos, e uma base de endereçamento, que é onde você vai lá para identificar pagadores e recebedores. Esse sistema como um todo
Uma segunda característica importante é a disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A terceira característica importante é a segurança. Isso aqui, esse ecossistema aqui, composto pelo Pix, por um lado, e SPI, e base de endereçamento, cujo o nome técnico, quer dizer, a abreviação técnica é DICT, transita dentro da rede do sistema financeiro, que é uma rede mais do que testada e segura, conveniência, de você poder pagar em qualquer lugar por meio móvel ou fixo, multiplicidade de casos de uso. Ou seja, o que isso quer dizer? Você pode fazer uma transação, uma transferência entre pessoas, pode pagar um estabelecimento comercial, vai poder pagar imposto, pagar conta de luz e outros concessionários de serviços públicos. A sexta característica, que é importantíssima aqui do ecossistema do Pix, é informações agregadas, ou seja, o que transita não é apenas a liquidação, o dinheiro sair da conta do recebedor e entrar na conta do pagador, e sim uma série de informações a respeito desse pagamento. Um exemplo ilustrativo disso é, imagine aqui que nós vamos, num acordo aqui com o Tesouro, alguém vai pagar uma taxa aduaneira. Ao pagar a taxa aduaneira, a informação do pagamento dessa taxa automaticamente chega ao recebedor, nesse caso, vamos dizer, o Tesouro Nacional, o que agiliza o desembaraço da carga. Isso é parte do que a gente chama de conciliação. Essas informações também vão vir agregadas de modo amigável, por exemplo, para ser usado como manejo de caixa dos estabelecimentos comerciais. E, por fim, mas certamente não importante, é um ambiente aberto, um ambiente no qual as instituições financeiras, as instituições de pagamento e outros participantes vão poder se plugar e competir de maneira equânime e aberta. Só aqui um pouco no contexto, lembrando que nós temos aqui só dando um pouco o potencial, 230 milhões de smartphones ativos no Brasil, 30% dos usuários já efetuaram algum pagamento pelo celular no ano anterior, a gente já tem 29 bilhões de transações feitas por celular, e dentro do público jovem, 64% dos brasileiros já aderiram a algum tipo de pagamento móvel. Então, a gente já tem... isso aqui mostra o potencial que uma plataforma coordenada, centralizada, sobre a qual todos conseguem competir de maneira equânime tem. No contexto da pandemia aqui, os pagamentos instantâneos digitalizados são importantes. Você tem pagamento sem contato com o dispositivo alheio, isso é importante aqui no contexto da pandemia para mitigar as chances de contágio. Aqui tem o Pix tem enorme condão de potencializar e diminuir custo de transação por aumento de transações de e-commerce, de comércio eletrônico, e pagamentos rápidos, que em última instância se traduzem em menor necessidade de capital de giro. E a gente está vendo aqui o valor do capital de giro numa hora num contexto como a da crise da Covid-19. Aqui o Pix é uma ampliação de escolhas, acho que é a maneira dele ser visto. Nós temos já vários meios de pagamento, como dinheiro, que é o numerário físico, nós temos os eletrônicos, como cartão de crédito, boleto bancário, nós temos transferências, e o Pix vem aqui como mais uma opção para potencializar essas formas de pagamento. Um objetivo importante do Pix aqui é facilitar a iniciação do pagamento. A gente vai ter, rodando em cima do Pix, pagamentos iniciados de modo fácil e rápido. Aqui você vai poder iniciar um pagamento com várias chaves, por exemplo, você coloca o CPF ou o CNPJ do recebedor, e isso vai na base de endereçamento, o DICT, que são as informações de contas transacionais, que é uma base que será gerida também pelo Banco Central para identificar. O pagador vai poder identificar o recebedor pelo número do celular,
por e-mail ou por algum endereço virtual de pagamento. Lembrando, você pode também iniciar um pagamento por QR Code estático. Aqui é quando, por exemplo, um pequeno negócio imprime um QR Code, deixa ali na bancada. O pagamento poderá ser iniciado também com o chamado QR Code dinâmico, que é um que é gerado a cada transação. Isso aqui, o exemplo mais prático é conta no caixa do supermercado, que você gera um QR Code a cada compra. Ou um link de pagamento, que é quando você recebe um link para ser acessado e a partir do qual fazer um pagamento. Aqui um pouco falando da retomada do crescimento. O Pix é uma oportunidade aqui para, no que se refere ao comércio, é um condão de diminuição de custo de transação. E tudo que diminui o custo de transação potencializa o crescimento, no sentido mais técnico da palavra, inclusive, de aumentar o crescimento potencial do PIB. Então, do lado do comércio físico, vamos dizer, rapidez do checkout, redução do custo com dinheiro é algo que diminui custos na cadeia toda e potencializa o crescimento. Tem um número aqui interessante que 55% escolheriam um varejista em detrimento de outros se pudesse comprar sem passar pelo caixa. Então, a gente... e uma enorme potencialização dos meios eletrônicos, com a redução, por exemplo, de prazo de envios de produto, porque um pagamento que é liquidado instantaneamente, reconhecido assim, com a informação sobre o pagamento carregada em cima de conciliação, você, ao fazer o pagamento online, já confirma imediatamente e já começa o processo de envio do produto, o que diminui prazos e aumenta vendas. Isso aqui é só a contraparte do e-commerce, do exemplo que eu dei ali no desembaraço aduaneiro. O que facilita, de novo, prazo de envio de produto, facilita a devolução e vai ser um instrumento importantíssimo aqui para as compras no varejo online também. Só aqui contextualizando, como eu disse, o ecossistema ele é formado, de um lado, pela regulamentação, que é a definição das regras de participação no PIX. Aqui é o regulamento do PIX, é a regulação. Por outro, tem um pilar importante operacional, que é o Banco Central como operador de duas plataformas. Uma plataforma de liquidação, que é o sistema de pagamentos instantâneos, que você pode colocar, grosso modo, como se fosse o STR expandido para funcionar 24/7, 365 dias por ano, com a rapidez que eu descrevi na liquidação, e o DICT, que são as informações das contas transacionais, que é a base de endereçamento. É onde, a hora que você entra, a chave da pessoa, por exemplo, o número do celular ou seu e-mail, isso vai ser enviado à base do Banco Central, que vai identificar o recebedor. Aqui, só rapidamente a agenda. O lançamento da marca Pix foi em fevereiro. O edital de consulta pública do regulamento do Pix foi feito no 1º de abril. O prazo do encerramento da consulta pública foi agora há pouco, há um pouquinho mais de um mês. Nós começamos a homologação das transações no sistema de pagamentos instantâneos no começo agora de junho, e publicamos o regulamento da plataforma de liquidação, e, por fim, isso tudo vai culminar com o soft opening no dia 3 de novembro e o Go Live para várias das funcionalidades, não todas, em 16 de novembro. Muito obrigado, hein? Perdão aqui por ultrapassar um pouco o tempo. Não, João, foi quase, só pulou 1 minuto e pouco, mas deu tudo certo, obrigado. E agora eu queria ouvir, então, a apresentação do Ivo, por favor, 10 minutos. Olá, boa tarde, pessoal. Gustavo, obrigado. João, Leandro, prazer em poder dividir esse painel com vocês. E para começar aqui a apresentação, considerando um pouco daquilo que o João já apresentou,
eu queria trazer um pouquinho aqui das vantagens, né, que o Pix vai trazer para todos os entes de mercado, né, e praticamente todo o mercado em relação a toda essa inovação presente e que se dará já no dia 16 de novembro, como o próprio João já trouxe. Se a gente olhar, então, em algumas dimensões, né, tanto para as dimensões do governo, instituições financeiras, pessoas físicas, pessoas jurídicas, seus respectivos negócios, e até mesmo os novos entrantes de mercado, o Pix ele traz uma série de oportunidades para esse mercado, né? Começando pelo próprio governo, ele acaba trazendo, primeiro, né, uma oficialização e uma maior participação aqui das transações eletrônicas e, portanto, né, uma redução da informalidade. Então, aqui a gente já tem um benefício de forma geral para o governo. Quando a gente trata aqui do mundo das instituições financeiras, né, tem uma série de benefícios aqui, e que começam por um dos pontos tocados pelo próprio João, em relação aos recursos, as transações feitas por espécie, né? E essas transações, hoje, elas trazem um custo muito grande de distribuição desse numerário, né? E gerando um custo operacional muito grande também. Então, primeiro ponto, com a digitalização e a utilização do Pix, a gente deve ter uma grande redução desses custos para as instituições, né? E para o mercado como um todo, porque isso também custa para as grandes empresas que recebem em numerário e depois tem que colocar esse recurso, depositar esse recurso dentro de uma instituição para garantir a segurança, inclusive, do seu próprio negócio, né? Ainda no ambiente dos bancos, com toda essa digitalização e o mapeamento das transações ponta a ponta, né, então com o pagador, pessoa física, ao recebedor, PJ, a gente passa a conhecer muito mais o perfil dos nossos clientes. Então, as ofertas elas passam a ser muito mais assertivas, né? Então, como muito discutido ao longo do dia de hoje, né, a informação, né, é o novo petróleo, inclusive trazido pelo colega Frontini do Bradesco. Aqui você tem uma gama enorme de oportunidades para ter uma assertividade muito grande na oferta de novos produtos, ou até mesmo dos produtos atuais, de uma maneira muito mais assertiva e de acordo com a real necessidade do cliente, né? E isso ainda se aprofunda mais ainda quando trazemos o Open Banking para esse ambiente também, tá? Quando a gente fala do ambiente pessoa física, acho que primeiro essa transferência de recursos imediata, instantânea, ela tira uma necessidade de trânsito de moeda financeira muito grande, né? E da forma com que o Banco Central vem trabalhando as suas especificações, garantindo que seja uma transação barata, né? E ontem mesmo anunciado pelo próprio Roberto Campos e João Manuel, com a gratuidade na ponta pagadora pessoa física, né? Isso vai facilitar e muito, né, transações corriqueiras do dia a dia, né? Inclusive entre a própria família, amigos, enfim. Isso derruba drasticamente a barreira de transações intrabancárias, principalmente para valores baixos, né? Então, a gente imagina que aqui a adoção no mundo das pessoas físicas, não só pelas transações do tipo compra, né, PF, PJ, mas também nas transações corriqueiras, né, vai ser um grande incentivo para a adoção desse novo sistema de pagamentos, tá? No mundo da PJ, é claro, aqui também você tem, primeiro, né, uma redução de custos muito grande. Hoje, uma grande parcela do custo financeiro das empresas está no custo do recebimento, né, e, portanto, através dos meios de pagamento, seja ele cartões, boletos, enfim, né, e com a chegada do Pix, né, e essa modalidade bem mais barata, você deve ter uma redução expressiva de custos que, primeiramente, claro, vai atrair esses clientes PJ para rápida adoção desse meio de pagamento. E, claro, com a ampla adoção, isso começa a reduzir uma série de outros custos, né? Então, primeiro, o custo do próprio numerário, né, para grandes varejistas, que inclusive ontem também divulgado pelo próprio Banco Central, o Pix vai permitir que o cliente, pessoa física, saque dentro das próprias lojas dos grandes varejistas. Então, isso também
traz aqui um apelo, inclusive, para tirar o recurso de dentro da loja e não haver necessidade de depósito. Então, tem uma série de vantagens aqui, reduções de custos que geram essa grande atratividade, né? Um exemplo que o João trouxe, que eu gosto muito de trazer, é realmente do e-commerce, né? Hoje, apesar do e-commerce ter crescido bastante, a gente sabe que há uma barreira muito grande. Primeiro, porque uma grande parte das compras é feita via cartão de crédito, né? E uma parcela pequena da população tem acesso ao crédito. Então, a grande maioria hoje, entre 60% e 70% das transações de e-commerce ainda são via boletos, né? E aqui você tem ainda um delay entre você sensibilizar a conta do recebedor, né, ele saber que efetivamente aquele boleto foi pago, para depois você mobilizar o seu estoque e, portanto, toda a logística de entrega para o cliente. Com pagamentos instantâneos, isso passa a ser imediato, né? Então, uma vez feito o pagamento pelo cliente sem a necessidade do crédito, para o pagador não muda nada, porque uma vez que ele também pagava o boleto, o dinheiro já saía da conta, né? Mas você já mobiliza o estoque e toda a logística de entrega. Isso vai fazer com que haja uma redução de prazos e, portanto, da expectativa dos clientes em ter que aguardar essa entrega, vai reduzir muito, inclusive pressionando até mesmo o mercado aqui responsável pela logística de entrega, né? Que vai ser agora a única barreira entre você comprar no computador da sua casa e receber a entrega imediatamente. Imaginamos até que as entregas no mesmo dia, numa compra feita de manhã, vão crescer muito em grandes metrópoles. E quando a gente fala aqui de novos negócios, o Pix vai trazer uma gama de oportunidades, sejam para empresas que vão trazer soluções tecnológicas, sejam empresas que vão trazer soluções para os clientes finais, né? Então, o Pix ele abre um caminho muito grande para a digitalização dos clientes, com o ambiente que estamos vivendo agora, com esta reclusa e toda essa questão da digitalização acontecendo, né? Então, com os clientes passando a utilizar, e aqui quando eu falo clientes, tanto o pagador quanto o recebedor, né? Porque a pressão foi para os dois lados, né? Então, muitos clientes, pessoa física, passaram a aderir contas digitais, modelos digitais, transações, pagamentos digitais, e modelos de negócio PJ foram obrigados, né, a se reinventar e se digitalizarem, né? Um grande exemplo disso são os restaurantes, né, onde muitos não faziam entregas via aplicativos, e hoje você vê, inclusive, não só utilizando aplicativos muito conhecidos no mercado, mas também, muitas vezes, tendo soluções de aplicativos próprios. Então, só um exemplo que eu acho que é muito fácil de tangibilizar, mas o Pix ele traz, então, um ganho numa dimensão muito completa para todo o mercado. E vai colocar, de novo, o Brasil como o mercado de ponta nos sistemas de pagamentos. Tá? Então, com isso, deixo minha palavra. Não sei se eu cumpri meu prazo aqui, Gustavo. Não, foi perfeito. Recompensou um pouquinho do tempo que o Manuel te roubou. Está ótimo. Muito obrigado. E acho que a gente agora, então, vai para o debate. Eu gostaria de lançar a seguinte questão para o grupo aí. Agora há pouco nós vimos que, no painel anterior, que com a Covid-19, o número de transações pela internet aumentou bastante. Em abril, que é o dado que a gente tem, foi para 74% do total de transações. Aí a pergunta que eu lanço o Pix foi, obviamente, lançado antes da crise da Covid-19. Nesse novo cenário, ele ganha mais importância para a retomada econômica e na inclusão financeira dos pequenos negócios? João, eu queria a tua opinião, por favor, 4 minutos. Com certeza, Gustavo. Acho que o Pix aqui, de novo, por ser uma plataforma aberta, por todas as suas características, como eu descrevi, e o Ivo falou muito bem, de disponibilidade, de disponibilidade, velocidade, segurança, conveniência, ele é um produto que vai ajudar muito aí as transações e, portanto, os recebedores, pequenos e grandes negócios. Mais do que isso, por ser uma plataforma aberta sobre a qual
as instituições financeiras, as instituições de pagamento, eventualmente, ali quando ele se encontrar com o Open Banking, os iniciadores de pagamento vão participar. Isso tudo vai produzir mais conveniência, melhores serviços, mais baratos para os recebedores, de modo geral, em particular para os pequenos negócios, cujo custo aí dos meios de pagamento ainda é um pouco maior. Por fim, e acho que não menos importante, o Pix é uma plataforma, é um conjunto de regras. Lembrando, ligado a ele está uma plataforma de liquidação e a base de endereçamento, cujo provimento aqui, por parte do Banco Central, por não ter como objetivo retorno financeiro, vai ser feito a custo. E isso vai diminuir os custos todos na cadeia. De novo, isso não é porque nós acreditamos que é melhor uma provisão pelo Banco Central, que é o PIX, e a base de endereçamento são o que se chama, aqui eu vou usar uma tradução livre, são estruturas essenciais, estruturas que é mais eficiente que elas sejam providas de maneira centralizada, coordenada. Aí sim as soluções de mercado e a competição vêm em cima, se utilizando dessas estruturas essenciais. É como se, uma analogia, imagina que nós tivéssemos uma distribuição de gás numa determinada cidade, ou de energia elétrica para o consumidor, pessoa física, e você tivesse duas redes. É ineficiente ter duas redes. A rede de energia é como se fosse uma estrutura essencial. É que, neste caso, você tem vários serviços que são providos usando essa infraestrutura. Então, como ela é provida a custo, e é muito barato, lembrando que cada 10 transações no Pix custarão 1 centavo, perdão, é 1/100º de centavo, isso é provido a custo, o que vai implicar que a cadeia toda vai ser muito mais eficiente desde o ponto de vista de custo, ajudando principalmente os pequenos negócios como recebedores, mas ajudará o governo, ajudará os negócios de maneira geral, quando diminuem os custos de transação e aumentam as velocidades de entrega e as velocidades de sensibilização, aí, como colocou o Ivo. Então, ele não só é um motor de retomada do crescimento aqui, desde o ponto de vista do crescimento cíclico, como ele é um motor importantíssimo de crescimento sustentado de longo prazo. Maravilha, realmente é algo que é impressionante como vai mudar a vida das pessoas. Ivo, queria agora a tua opinião sobre essa pergunta, ou seja, vai mudar, como é que isso vai mudar os pequenos negócios? Olha, para mim a mudança fica muito clara, né? Como eu trouxe a questão de custos, né? Hoje é uma barreira, principalmente para os pequenos negócios, né? Vamos lembrar que hoje uma empresa pequena, né, ou muitas vezes informal, um próprio MEI, ele na busca para tentar receber das diversas formas de pagamento, hoje ainda, por exemplo, ele tem que adquirir, por exemplo, uma maquininha, né, para poder fazer esse recebimento, né? Curiosamente, recentemente, um amigo trouxe uma história bacana aqui, foi comprar um sorvete, e ao comprar esse sorvete, o sorveteiro fez a conta no celular, né? E falou, poxa, a gente já podia receber pelo celular, né? E aí pegou a maquininha para efetuar o pagamento. Quer dizer, todos já têm acesso ao aplicativo de celular, né? De alguma forma, muitas vezes, inclusive as próprias soluções das maquininhas, elas precisam estar conectadas via Bluetooth no celular. Então, além de você evitar esse custo transacional e de aquisição de equipamentos, agora, com o smartphone, o cliente consegue, então, receber de uma forma muito barata e eficiente, né? Para mim, logo no lançamento, para mim é um mercado que vai ser, inclusive, muito mais penetrado, né, no Pix, né, porque
você tem um custo baixo de implantação, acho que a forma com que o Pix vem sendo especificado, né, inclusive com toda a comunicação, marca padronizada, a forma com que todos os clientes, independente da instituição com que ele trabalha, a experiência vai ser muito próxima, isso vai facilitar demais. Então, isso alinhado com o custo baixo de implantação, os pequenos negócios vão entrar rapidamente com incentivo, inclusive, do próprio custo transacional, né, com recebimento imediato. Então, não precisa mais esperar minimamente até 2 dias para fazer o recebimento, por exemplo, numa transação de cartão de débito. Enquanto, é claro, né, os grandes varejistas aqui vão ter algum investimento aqui em relação às suas ferramentas de automação, mas ainda assim, claro, com grande interesse em participar dessa grande penetração que deve ocorrer logo no seu início. O ponto aqui, eu acho que mais crítico de todo este ganho vai ser esse volume enorme de inovação e de informação chegando para todo o mercado. São diversas experiências, né? Então a gente está falando aqui desde pagamento via QR Code, via link, então você pode enviar uma transferência ou até mesmo efetuar um pagamento via chave de endereçamento, né? Então seja o seu telefone celular, seu e-mail, seu CPF ou CNPJ da empresa. Então você vai ter uma série de experiências aqui, né? Isso vai aterrissar de uma forma muito rápida no mercado. Então, a gente vai ter que aprender nesse momento, né? Teremos um período ali de 15 dias de soft opening, a gente vai ter que aprender muito qual que vai ser a dificuldade e as facilidades que o mercado rapidamente vai começar a se adaptar, mas com certeza, independente de qual vai ser a experiência vencedora, o formato vencedor, ou quem penetra primeiro, se são as empresas menores ou as maiores, a gente com certeza vai ver uma rápida adoção e, portanto, aqui uma digitalização muito rápida de todo o ecossistema. Muito bom mesmo. Leandro, você que está quieto até agora aí, eu queria a tua avaliação sobre esse assunto e a tua avaliação se como é que fica a importância da retomada do PIX para a retomada econômica e inclusão financeira dos pequenos negócios. Por favor. Ok. Gustavo, antes de mais nada, é um prazer estar com todos vocês aqui, estar com essa audiência grande, mais um ano de CIAB, né, que a gente consegue manter, apesar de todas as limitações, a gente consegue fazer isso aqui de forma digital, né, que eu acho que é o grande passo. Sem dúvida nenhuma, na minha visão, acho que o que está acontecendo, primeiro, estamos enfrentando uma situação que não é uma situação típica de uma determinada geografia ou de um determinado país, é uma contingência mundial. Isso é muito diferente de qualquer outra situação que qualquer um de nós tenhamos vivido anteriormente. O primeiro ponto que eu destacaria, quer dizer, que quando começou todo o processo da pandemia ali já no final de março, né, e até particularmente minha situação, meu caso, eu imaginei inicialmente que era uma situação que a gente iríamos viver pelos próximos 15 dias, ou no máximo 3 semanas. No entanto, já estamos caminhando aí para 90 dias de trabalho remoto e começando a descobrir que muitas das atividades que a gente fazia no dia a dia, no nosso dia a dia, elas podem ser feitas de maneira mais eficiente. Eu acho que quanto mais o tempo vai passando, e ainda é muito difícil predizer por quanto tempo essas mudanças comportamentais vão ter que permanecer, eu acho que mais e mais essas novas culturas vão se adequando ao nosso dia a dia. Eu acho que quando de nós já começa a descobrir que pode fazer muita transação ou aquisição de produtos por comércio eletrônico, por começar a pedir comida de forma remota, ou se relacionar com parentes, vizinhos e amigos também de forma eletrônica. Eu acho que esses são apenas alguns exemplos de usos que hoje a pandemia está acabando levando essa cultura, levando essa nova padronização para as nossas vidas e está se incorporando na medida de uma forma muito natural. Então, a gente começa a ter cada vez mais o uso de mensagens eletrônicas, a gente começa a ter cada vez mais o uso de imagens instantâneas, troca de imagens, vídeos, etc., e por que não pagamentos também de forma instantânea. Eu acho que o João destacou os 6 grandes pilares do projeto, do PIX, mas tem 2 deles que eu destacaria muito. Eu acho que a gente trabalhou, a Febraban sempre esteve muito engajada aqui nesse processo e a gente teve sempre uma preocupação muito grande
especificamente com 2 desses processos. O primeiro é velocidade, né? Velocidade do pagamento, ou da transação. Eu, desde o início do projeto, 1 ou 2 anos atrás, eu já falava com o Ivo lá, a gente brincava dizendo o seguinte: olha, qualquer que seja o tempo dessa transação, ela tem que ser mais rápido do que o ato de um cliente abrir a carteira e pegar o dinheiro. Quer dizer, se a gente imaginar quanto tempo você demora para abrir a carteira e pegar um dinheiro e receber um troco, qualquer que seja o tempo da transação tem que ser menor que isso, tem que ser mais eficiente que isso, tem que ser mais rápido, mais eficiente do que efetivamente você sacar dinheiro e todo o trâmite de transação, de movimentação de numerário que está envolvido. A transação de numerário, sem dúvida nenhuma, era uma coisa que a gente perseguia, o setor bancário já persegue há muitos anos. Eu acho que uma demonstração disso foi a própria implementação da plataforma de cobrança, que nós fizemos há 3 anos atrás. E acabamos ali, por uma questão de oportunidade, acabamos acertando muito bem a questão do pagamento de boletos vencidos, que era também uma inconveniência para o cliente. Naquela época ali, você tinha que sacar dinheiro de um banco para pagar uma conta vencida em outro, era meio confuso, apesar de estar incorporado no dia a dia. E hoje aquilo acabou se incorporando na vida das pessoas, e hoje todo mundo já sabe que pode pagar um boleto vencido, você não precisa mais sacar dinheiro, você evitou uma série de circulações no numerário, uma série de inconveniências. Além disso, acabou gerando uma derivada segunda, que é a questão do DDA, né? E quem sempre, toda vez que alguém é usuário do DDA, acaba vendo as vantagens desse negócio. Então, a velocidade de transação foi uma coisa que a gente teve sempre muita preocupação desde o início, e eu acho que vai ser um grande diferencial aqui do Pix, de maneira que tenha para o cliente, uma vez que ele utilize e passe por essa experiência, ele não queira mais voltar para nenhuma outra experiência diferente disso, em termos de usabilidade, em termos de facilidade. O segundo ponto, que eu acho que é uma característica muito forte aqui do Pix, e eu até eu elogio muito aqui, acho que a equipe do Banco Central, que capturou muito rapidamente esse processo, é a flexibilidade de uso, são os diversos casos de uso, né? Então, eu tenho um comércio, eu quero gerar eu tenho capacidade de gerar um QR Code dinâmico, como o João estava falando há pouco, né? Eu tenho uma tela de computador, eu posso gerar um QR Code dinâmico, é aquele tipo de transação em que o valor da transação ele é diferente para cada tipo de cliente. Ótimo, temos como fazer. Eu não tenho aqui, eu não sou tão automatizado e eu não tenho a minha transação é um valor fixo, independentemente. Ótimo, também tem como fazer, é só botar o QR Code estático. Eu não tenho nada disso, eu quero aqui simplesmente receber dinheiro dando o CNPJ da empresa. Ótimo, você tem como fazer. Então, você tem uma diversidade de casos de uso aqui que dá muita flexibilidade ao projeto. Eu acho que esse aqui é um grande diferencial. E, sem sombra de dúvida, essa flexibilidade vai ser capaz de atender aos mais variados tipos de comércio, né? Então, estamos falando aqui desde o comércio menor, a gente sempre brincava aqui, desde o vendedor de coco num parque, atendendo até uma grande rede de supermercado com grande volume de transação. Então, a gente consegue aqui alcançar uma variedade grande de empresas e de comércio e diferentes situações de acordo com a necessidade também das pessoas físicas, né? Eu não quero dar o meu CPF para alguém poder me mandar o dinheiro. Não tem problema, você vai poder gerar lá um apelido, vai poder gerar uma chave ou dar o teu número de celular, ou dar o teu e-mail. Então, isso vai poder ser localizado. Então, tem uma diversidade de casos de uso aqui absolutamente flexível e que consegue cobrir. Eu até agora já fizemos longos exercícios aqui para ver se alguém ia ficar de fora, e a princípio a gente não encontrou. E, obviamente, que se, como qualquer outro projeto, se futuramente necessitar de outros casos de uso, estaremos abertos aqui e a gente vai estar cobrindo esse processo. Então, eu acho que o Pix realmente é absolutamente transformacional, e ele vem para se incorporar no dia a dia das pessoas, e a nossa expectativa de que dentro de dentro de um curto período de tempo, isso vai passar a ser tão natural quanto você mandar uma TED para alguém que você hoje falar naturalmente, me manda uma TED, me manda o dinheiro. Isso, a Pix vai ser ainda mais natural no dia a dia das pessoas, porque vai estar muito facilitado também com a incorporação dos celulares, com a penetração dos celulares, que vem crescendo muito rapidamente, como vocês viram ao longo do dia do SEAB de hoje.
Então, agradeço e vamos em frente. Muito obrigado, Leandro. Nosso tempo já estourou agora. A gente vai agora para o intervalo de 6 minutos. Voltamos já. Não saia daí. É VaptVupt. Obrigado. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Alice knows half of it. Vincent knows the other half. Sam and Robert don't know which half they know. Until Susan discovered something revolutionary. Introducing BMC Helix. For the first time, service and operations are unified on a single intelligent cloud-native platform. And now, everyone in the company knows. Because Helix knows. Esse é o Tiago. Ele acabou de consultar o saldo, pagar a segunda via do boleto e conversar com seu gerente do banco, sem sair do WhatsApp. Pois é, dá para atender, engajar e fazer negócio no app de mensagens que todo mundo já usa. Contato inteligente com o cliente é conversar onde, quando e como ele precisa e quer. WhatsApp, seus clientes a um blip de distância. Take one step beyond. Olá, meu nome é Fábio Costa, eu sou o General Manager da Salesforce. Espero que todos estejam bem. A Salesforce tem ajudado várias organizações a passar por este momento e também a se preparar para o retorno com segurança às atividades normais. Toda instituição, nesse momento, deve estar digitalmente conectada ao seu cliente. E é exatamente isso que a nossa plataforma tem feito. Vamos trilhar esse caminho juntos. Um grande abraço, cuidem-se e um excelente evento.
Há 20 anos presente no mercado, com foco sempre no futuro, atendendo em especial o segmento financeiro com entregas de valor e alta performance, atuando através dos nossos polos de inovação globais, trazendo tecnologia disruptiva, inclusive para a identificação do Covid-19. Somos a 4Cs. Somos uma empresa Lean Digital. O ano de 2020 tem sido desafiador para a economia e também para a sociedade. Mas é tradição do setor financeiro enxergar oportunidades e oferecer serviços inovadores e mais inclusivos. E o CIAB 2020 discutirá como o setor exerce um papel de protagonista na retomada do crescimento da economia. A AWS apoia o setor financeiro com serviços de computação em nuvem e o CIAB 2020. Nossos talentos estão conectados para criar soluções inovadoras e inteligentes, que contribuem com o trabalho de pessoas e instituições que confiam na experiência da Tecnobank. Porque, antes de sermos tecnológicos, somos humanos. Você já conhece a Febraban, a maior entidade representativa dos bancos. Mas você já ouviu falar do INFE? O INFE é o Instituto Educacional da Febraban, que oferece cursos, soluções personalizadas, summits e certificações de assuntos financeiros no mercado empresarial. Nosso objetivo é compartilhar toda essa experiência de décadas e garantir uma educação eficiente que possa aprimorar o desenvolvimento do setor financeiro. Por isso, contamos com um time de profissionais reconhecidos pelo mercado. Somos uma rede com mais de 115 bancos associados, além de professores, consultores e especialistas conectados. Nossos conteúdos podem ser entregues em diferentes formatos para alavancar as competências no cenário empresarial. Além disso, nosso portfólio abrange os principais e mais discutidos temas da educação executiva, com certificações reconhecidas que fazem a diferença no mercado. Já são mais de 200 mil profissionais impactados pelo nosso ensino e queremos deixar essa corrente ainda maior, porque uma educação de qualidade é a chave para transformar o mundo. Saiba mais sobre o INFE através do site e das redes sociais. Entre em contato com a nossa equipe. Sejam bem-vindos novamente ao terceiro painel do dia dessa 30ª edição do CIAB Live. Vamos começar agora o segundo bloco desse painel sobre pagamentos instantâneos, o PIX. Eu queria introduzir no debate agora para os três uma seguinte questão. Mesmo com a crise, o cronograma de implementação do Open Banking foi mantido. Como ele pode ajudar pessoas e empresas a superarem essa fase? Vamos começar, por favor, com o João Manuel, que eu dou a ele 4 minutos para a gente debater isso. Por favor, João. Obrigado, Gustavo. Então, o Open Banking é um projeto aqui da dimensão competitividade, pilar inovação da agenda BC Hash. Ele é um projeto estruturante, cuja implementação está aqui faseada, são 4 fases. Nós acreditamos que ele seja um projeto totalmente estruturante, estratégico, para melhoria de eficiência no sistema financeiro. E é por isso a decisão de manutenção do seu cronograma, assim como do PIX,
conforme o que se estava planejando antes da eclosão aí das consequências econômico-financeiras da Covid-19. Acho que todos esses projetos, inclusive o sandbox regulatório, PIX e Open Bank, eles têm que ser vistos num contexto amplo da melhoria de eficiência e aumento de competição no sistema financeiro, para que a gente ataque os problemas de forma estrutural e ataque, se é que a gente possa dizer aqui, as causas de quaisquer ineficiências que possa haver, em vez de atacar as suas consequências, o que em geral não é muito eficiente. Por isso a decisão, e acho que nós conseguimos, o sistema financeiro nacional, principalmente, o sistema de pagamentos brasileiro, é formado por empresas extremamente eficientes, com expertise enorme no mercado, e a manutenção do cronograma é só uma demonstração de confiança aqui no sistema e na competência de todos os seus atores que conseguirão colocar de pé esses projetos que aumentarão o tamanho do bolo, aumentarão a eficiência para todo o sistema. A gente vê pouca dificuldade, vê muita competência do lado dos agentes regulados aqui para conseguir seguir o cronograma. Muito obrigado, João. Ivo, 4 minutos também para tratar desse tema, por favor. Obrigado, Gustavo. Acho que como o João já trouxe, o Open Banking, né, para mim é o segundo pilar ali dos projetos estruturantes, né, de um lado o PIX, do outro o Open Banking. Né, então, um projeto de altíssimo impacto para o mercado, o que eu entendo que ele vai trazer aqui, o impacto dele em todo o mercado, principalmente aqui ajudando a superar essa crise, eu acho que ele vem gradativamente conforme as 4 fases também citadas pelo João. Né? Ainda na primeira fase, quando tratarmos apenas das informações de produtos disponíveis nas prateleiras, né, eu acho que aqui você já tem algum grau de avanço, com os clientes tendo uma facilidade maior de consultar quais são os produtos disponíveis, principalmente pelas grandes instituições, né, uma vez que essa primeira fase, a obrigatoriedade são para instituições S1 e S2, né, então que são os maiores bancos. Já na segunda fase, e que eu acho que talvez seja a grande fase de salto de impacto para o mercado como um todo, que ocorre em maio, segundo o cronograma, que é quando a gente passa a disponibilizar e receber informações cadastrais dos clientes e transacionais. Né? E quando a gente olha para esses 2 tipos de informação, né, uma vez que o cliente lidera o consentimento na instituição doadora, né, onde ele detém a conta para outra instituição, essas informações vão dar uma série de ganhos, seja para facilitar um processo de onboarding numa nova instituição, né, então você vai abrir uma conta, por exemplo, em uma outra instituição, você pede para aproveitar os documentos que você deu para outra instituição para fazer a abertura de conta, então evite que você tenha que ficar apresentando documentos a todo o processo de onboarding. E quando a gente fala aqui de informações transacionais, isso deve permitir com que rapidamente cada instituição conheça o histórico dos clientes. Né? Então, um exemplo, acho que muito prático do quanto isso vai trazer de benefício vai ser, por exemplo, uma modelagem de um pré-aprovado de um cliente. Né? Lembrando que quando ele tiver essas informações, a instituição tiver essas informações disponíveis, você vai ter um histórico ali dentro de um clique, né, de, por exemplo, 1 ano de fluxo do cliente, né, o que vai rapidamente facilitar aqui você entender o perfil do cliente, a relação dele com a instituição, a relação dele com pagadores, a relação dele com pagamento de produtos de crédito. Então, aqui eu acho que você tem um grande salto. Né? Já na terceira fase, entrando com a iniciação de pagamentos aqui e encaminhamento de propostas de crédito, você vai permitir com que clientes, principalmente aqui, acho que negócios, PJ, ou até mesmo pessoas físicas, possam iniciar transações dentro de outras ferramentas hoje disponíveis, o que eles utilizem, como algum RP, enfim,
Então, vai facilitar a experiência do cliente, vai permitir com que ele não tenha que entrar em diversos ambientes e aplicativos para efetuar transações, por exemplo, de pagamento, né? E, por fim, a última fase, prevista lá para o final do ano que vem, outubro do ano que vem, ela expande, então, aqui o escopo, né? Então, já trazendo câmbio, previdência, seguros, e tudo isso entrando numa única fase, né? E como vocês veem, um período extremamente curto, né? Então, acho que como já, inclusive, trazido pelos próprios diretores do Banco Central, né? A gente está falando aqui de um projeto com praticamente um recorde em termos de escopo, né? Nós teremos um projeto de Open Banking bastante amplo e com o desafio de implantar dentro de um prazo também recorde, né? A gente está falando aqui de praticamente 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses para sua implantação, lembrando que a gente ainda tem toda uma infraestrutura aqui de autorregulação para construir. Ou seja, temos uns bons desafios pela frente, acho que todos estão ansiosos para conseguir capturar todos esses benefícios. Muito bom. Leandro, Open Banking, por favor. Bom, antes de mais nada, eu sou um suspeito para falar do Open Banking, eu sou entusiasta absoluto do Open Banking. Acho que a primeira coisa é dizer que a Febraban já vem trabalhando no Open Banking desde 2017, mais ou menos, quando começou a surgir as primeiras iniciativas no Reino Unido, né? Nós começamos a acompanhar aquele processo desde então. Já temos uma equipe bastante especializada no assunto, fizemos já várias interações, inclusive com o mercado exterior, enfim, já temos consultorias nos dando suporte há pelo menos 2 anos, e, obviamente, um time altamente capacitado, especializado, profundo conhecedor do que está acontecendo e das oportunidades que tem. Eu diria que o Open Banking, Gustavo, ele é um negócio tão transformacional quanto foi a internet, né, para o setor bancário. E eu acho que a beleza desse projeto é que, a despeito da complexidade que ele possa ter nos bastidores, né, por trás das cortinas, né, como a gente costuma dizer, porque é um processo que vai requerer muita estrutura de tecnologia, muita troca de informação, etc., etc. Mas para o cliente, para o usuário final, acho que vai ser vencedor aqui desse jogo que tiver a capacidade de levar ao cliente produtos e serviços de uma forma muito simples e de uma forma muito transparente, né? Claro que, de novo, por trás tem uma complexidade grande, mas a capacidade de você oferecer para o teu cliente novos serviços, novos produtos, de uma maneira muito simples, de uma maneira que ele nem perceba essa interação do Open Banking. Claro que tem as questões regulatórias, as questões que a gente vai ter que seguir de compliance, que vão ter que ser adequadas, mas essa capacidade de simplificar o que é o complexo, que eu acho que vai ser o grande diferencial e vai ser o vencedor desse jogo. Estamos muito entusiasmados aqui com as oportunidades do Open Banking. O setor bancário entende que aqui vão se criar novas oportunidades de produtos e serviços e coisas que hoje a gente talvez nem consiga imaginar, né? Juntando as questões de Open Banking junto com o Pix para poder prover iniciação de pagamento, muita capacidade de análise de dados. Eu acho que as estruturas de analytics vão sofrer uma valorização muito grande nos próximos anos. O volume de dados é brutal e você vai ter que ter a capacidade de poder extrair informações relevantes, informações que sejam realmente que agreguem valor, né, a partir de um volume de dados brutal. Então, esses que serão os grandes vencedores desse jogo que se chama Open Banking. A gente está muito entusiasmado, os exemplos que a gente viu na Europa e em mercados mais avançados é que realmente isso tornou o sistema bancário até mais ágil, mais competitivo, oferecendo para o cliente diversas funcionalidades de comparação de produtos, de canais, de segmentações mais específicas. Então, abre-se aqui um mundo de oportunidades e eu acho que aqui tem espaço para todos os atores aqui ganharem mais eficiência. Muito obrigado aos três. Eu queria agora, então, introduzir um outro assunto, pedir a opinião do diretor João Manuel, que são as fintechs. Elas ainda estão em fase de tração, mas estão sofrendo com a escassez de recursos para investimento e possível retração de projetos de maior risco. Queria saber como o Banco Central vê esse processo em um horizonte de 12 meses
e se é um bom momento para a gente investir em novas tecnologias bancárias. Por favor, diretor. Acho que é um excelente momento. A gente tem projetos transformacionais que diminuem as barreiras à entrada, Open Banking no Pix, um sandbox regulatório. Nós vemos essas dificuldades como momentâneas. O Banco Central trabalhou aqui incansavelmente para prover liquidez para o sistema financeiro nacional, que é a sua missão. Essa liquidez está se espalhando no sistema todo, para as instituições médias, para as instituições menores. Nós tomamos novas medidas de liquidez hoje, que acabam se espalhando, inclusive, para fora do sistema financeiro nacional e ajudando a intermediação financeira de modo mais geral, por exemplo, os mercados de capitais. Isso ajuda todo mundo. E as fintechs são uma grande oportunidade. Eu acho que se as dificuldades são momentâneas, acho que as oportunidades são perenes. E toda essa agenda vai ajudá-las enormemente, elas e outros entrantes. Agora, eu também compartilho com o Leandro a visão de que o tamanho do bolo vai aumentar, a agilidade do sistema financeiro vai aumentar e vai ganhar aqui quem provê os melhores serviços ao custo mais baixo para o cliente. E isso é um jogo de ganha-ganha para a sociedade de modo geral. Muito bom, gostei, maravilha. Eu queria agora, então, fazer mais um último debate entre os três, e com o tema um pouco futuro, quer dizer, o PIX, o Open Banking, o sandbox regulatório tem um potencial de transformar o ecossistema financeiro e as novas ferramentas vêm em boa hora para acelerar a retomada financeira, que é o que todo mundo está esperando. Queria ver com os senhores como é que vocês imaginam um novo cenário financeiro nos próximos meses e anos. Como o tempo está curto, eu vou pedir 4 minutos para cada um, começando com o diretor João Manuel, por favor. Obrigado, Gustavo. Depois eu vou me desculpar, porque eu vou ter que sair, estão me pegando aqui pelo braço para eu pegar um voo. Nós temos uma visão no futuro. A visão é um sistema financeiro e um sistema de pagamentos e intermediação financeira de modo mais amplo. Isso inclui mercado de capitais, por exemplo, inclui as cooperativas, incluem todos os agentes, um sistema mais competitivo, mais eficiente, com baixas barreiras à entrada, que prevaleçam e prosperem aqui os negócios, que não porque eles já sejam grandes ou porque tenham mais capital ou melhor acesso ao capital, mas porque tenham mais agilidade, mais capacidade de entregar melhores serviços a um custo barato para o consumidor. Acho que se você olhar toda a agenda, PIX, Open Banking, Sandbox regulatório, e assim como vários outros aspectos da agenda BC Hash, você virá esse mesmo condão, esse mesmo caminho condutor. Diminuição de assimetria de informação, mais informação a respeito dos tomadores com seu consentimento. Isso diminui o risco de subscrição de crédito, que diminui custo. Equalização de informação entre os vários agentes. Isso aumenta a competição, diminui barreiras à entrada. Toda a agenda de melhoria e segurança de garantias, que diminui o risco de subscrição de crédito e também diminui a barreira à entrada, até porque um sistema mais inseguro é um sistema que os entrantes têm mais dificuldade. Incentiva a inovação. Um sandbox regulatório é um caso clássico. A regulação, que a gente chama de fintechs, é outro caso clássico, cujos requerimentos de licença bancária são mais baixos porque tem menos potencial de risco sistêmico. Então, isso tudo se encaixa numa mesma ideia de um sistema mais eficiente, mais competitivo, e que vai entregar mais valor para a sociedade. Acho que essa é a grande mensagem. Muito obrigado, João. Eu queria passar a palavra para o Ivo também. 4 minutos, por favor. Obrigado, Gustavo. Eu concordo com o João também. Assim, acho que investir em tecnologia sempre é hora, né? E muito baseado nas oportunidades que estão ali dispostas, né? Como o próprio João disse, acho que as oportunidades são perenes e com os 2 projetos eu acho que essas oportunidades ainda aumentam em mais, talvez ainda de formas das quais, como o Leandro também trouxe como exemplo, ainda
inesperadas, a gente não sabe o que pode acontecer. Tem uma série de evoluções agora, experiências, então tanto em meio de pagamento, o Open Banking abre esse caminho para a transação das informações e, portanto, novos modelos de trabalho, né? A gente tem novas figuras aparecendo agora, né? Então, por exemplo, com o Open Banking a gente tem o iniciador de pagamentos, então na fase 3, já em agosto do ano que vem. Ontem mesmo houve a divulgação da figura do participante responsável liquidante, né, do Banco Central, então, para o Pix, né? Então, alguém que vai prover a liquidação das transações, por exemplo, para um participante indireto, então também abre aqui uma oportunidade, o próprio participante indireto, né? Então, onde você vai ver uma série de empresas não financeiras, na sua essência, começando a participar dos meios de pagamentos. Então, imagino que o ambiente que nos espera aqui vai ser um ambiente de muito teste, de muita inovação, de muito aprendizado, eu diria, principalmente. Tá? Acho que o próximo ano ele vai vir muito em cima disso, né? E dentro de todo esse aprendizado, com toda essa dinâmica, um fator que eu acho que a gente nunca vai poder tirar o olho, né? Então, sempre estando com um olho no peixe ali, um no gato, mas vai ser o fator de segurança, né? Porque essa quantidade de inovação, essa quantidade de experiências, ela começa a abrir aqui um caminho para a engenharia social. Então, muito importante, né, que sempre que possível haja uma padronização aqui, que o mercado esteja muito próximo e atento, seja com ferramentas tecnológicas aqui que nos auxiliem, como o próprio Pix, com o trabalho, por exemplo, do GTSEG, que tem trazido uma série de questões relacionadas à segurança, mas também na comunicação com os nossos clientes, né? Garantindo que essa padronização, pelo menos, dificulte a questão da engenharia social, né? Lembrando que hoje, por exemplo, quando a gente olha para o mercado financeiro, mais de 70% das fraudes vêm de situações de engenharia social, né? Então, para mim é isso. Acho que é muito aprendizado aqui nos próximos meses. Temos que ter esse olhar. Então, muitas oportunidades aparecerão. E talvez o que a gente também tenha que ter um olhar aqui específico é avaliar quais são as oportunidades de rentabilização dessas instituições dentro desses novos ambientes, né? Para isso, talvez aqui a gente tendo que revisitar também e olhar um pouco para frente a flexibilização do modelo tarifário hoje, né, por regulação também bastante rígido, e que talvez uma flexibilização nesse sentido consiga abrir e ampliar muito mais oportunidade e incentivos para novos entrantes prestarem serviços aqui que criem valor, sim, para o consumidor final. Então, com isso, passo minha palavra aqui. Espero ter cumprido o prazo, Gustavo. Não, foi perfeito. Gustavo, desculpa, eu vou ter que cometer essa indelicadeza. Eu queria agradecer muito a participação, vou perder aqui as considerações do Leandro, desculpe. Gustavo, eu queria agradecer a Febraban, foi um prazer participar do meu primeiro CIAB aqui, eu espero participar de outros. Seguramente foi um prazer para todos nós. Muito obrigado e vai pegar teu avião, senão a gente fica chateado se não pegar esse tchau, voo. tchau, tá? João. Boa viagem. Obrigado, tchau, João. Um até mais. Bem, eu queria então agora passar a palavra para o Leandro também, que possa falar e a gente até fazer suas considerações finais, a gente, infelizmente, encerrar esse... Não, vamos lá, Gustavo, o papo está tão bom que a gente poderia ficar aqui a noite toda aqui levando, acho que é entusiasmo. Mas assim, para não me alongando muito, acho que a grande mensagem é dizer o seguinte: olha, acho que os próximos anos serão permeados o Ivo falou um pouco disso, mas os próximos anos serão permeados de oportunidades. Nós falamos há pouco da questão das fintechs e de, eventualmente, uma situação momentânea em que, eventualmente, investimentos podem ficar um pouco mais restritos, mas eu vejo aqui como uma oportunidade, né? Eu acho que é durante essas crises que as oportunidades surgem, e mais do que isso, a gente está conciliando um momento de oportunidades com vários projetos que são realmente transformadores, né? Na questão do Open Bank, então, eu acho que alguns setores de fintech acho que vão ser muito valorizados, como eu falei há pouco, toda a questão de analytics, análise de dados estruturados e desestruturados, as questões de segurança, que o Ivo comentou há pouco, todas as soluções de segurança. Nesse momento, a indústria bancária está com apetite, está aberto a soluções e oportunidades e propostas relacionadas às questões, todas as questões de segurança.
biometria, conheça as políticas de conheça seu cliente, fraudes. Eu acho que abre oportunidades aqui, o gateway de eventualmente um novo papel começa a surgir no mundo de Open Bank, que é um facilitador de conexões no mundo do Open Bank. Então, abre aqui uma série de oportunidades e eu acho que o setor bancário está aberto a receber essas propostas, a ouvir e fazer mais do que tudo, fazer uma parceria, fazer parcerias muito interessantes. Os bancos vêm investindo já em diversas fintechs. Todo dia a gente abre o jornal e vem a notícia aí de investimentos nas fintechs. Os números de investimento do ano passado já mostraram isso. A gente vinha historicamente investindo alguma coisa em torno de 20 bilhões de reais por ano. Ano passado, que era uma pré-pandemia, o volume de investimento já saltou para 25, e a minha expectativa é que este ano, em 2020, o volume de investimentos ainda tenha uma alavancagem ainda maior. Então, isso significa dizer que realmente as oportunidades surgem, as oportunidades estão sobre a mesa, e cabe aqui, o mercado vai encontrar as melhores soluções para novos problemas que a gente vai enfrentar pela frente, que isso é uma coisa boa. Os problemas são parte natural do processo de um novo modelo de vida, de um novo modelo do nosso dia a dia. Queria mais uma vez agradecer aí a oportunidade e toda a organização aí da equipe do CIAB. Muito bom. Infelizmente, a gente está acabando, chegando ao final. Eu não dei a palavra final para o Ivo, se ele quiser fazer algumas considerações também. E, antes disso, eu queria só lembrar a todos que amanhã, às 10 horas, a gente retorna no segundo painel, no segundo dia do CIAB Live. O primeiro painel será às 10 horas sobre a questão digital pós-pandemia. Ivo, se você quiser falar as últimas palavras, eu agradeceria. Só agradecer mais uma vez, então, o convite, agradecer a equipe do CIAB também pela organização do evento. Leandro, um prazer compartilhar aqui o painel. João, também, prazer compartilhar aqui esse painel. Como o Leandro disse, eu acho que poderíamos discutir horas e horas sobre as oportunidades aqui em cima desses dois grandes projetos, tá? Então, mais uma vez, obrigado e boa noite a todos. Bem, eu que agradeço a todos, muito obrigado, boa noite a todos e até amanhã no segundo dia do nosso CIAB Live. Boa noite.